Uou, salve, salve Santa Catarina, muito boa tarde. O Clube da Bola tá na área e assuntos não faltam para esse programa de hoje. O Criciúma perdeu mais uma vez e se complicou de vez no campeonato pela Série B. O jogo foi ontem à noite no sul do estado. A gente vai falar também do Figueirense com um técnico novo. Pintado já chegou a Florianópolis. Tem Avaí, tem Chape, as últimas da Chape. Tem os jogos da Copa Santa Catarina e muito mais. Hoje um resenha 147 com Cleiton Ramos, Anderson Toledo e convidados mais do que especiais. Segura aí, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Claro que contamos mais uma vez com a participação de nossos telespectadores. Você aí de casa pode participar através do e-mail clubedabola@ricssc.com.br. Prefere o Facebook, minha senhora, meu amigo? Também tem o Facebook, facebook.com/Clube da Bola RIC. Mas se você quer usar a facilidade do celular, no WhatsApp, presta atenção que o número é diferente hoje, hein? Número novo aqui do Clube da Bola. O código é o mesmo, 48. É o 991914706. Tá na tela aí, ó. 991914706. Como sempre, em todos os sábados, nosso companheiro aqui de Clube da Bola, Data Fábio, a lenda do continente. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Mancha. Muito boa tarde, amigos do programa Clube da Bola. Muito boa tarde ao nosso convidado, né, que já é da casa, daqui a pouco tu vai apresentá-lo. Olha, mais um final de semana aí que a gente espera a recuperação dos times de Santa Catarina, a recuperação do futebol de Santa Catarina. Infelizmente já não começou bem com a derrota ontem do Criciúma lá no estádio Heriberto Wilson. Claro que nós vamos comentar sobre a irregularidade, aquela tecla batida, mas nós vamos, até o final do campeonato, acreditar na reação. Os jogadores lá dentro suando a camisa e nós aqui não torcendo, né? Mas torcendo no geral, para que realmente o futebol catarinense, porque está pronunciando aí um final de ano muito complicado para a gente. Talvez o pior fim de ano, né? Dos últimos décadas. Eu acho que da história do futebol catarinense, se acontecer o que vem pronunciando. A gente tinha aquela história. Ninguém está aqui fazendo exercício de futurologia. Nós analisamos rodada a rodada. Se o Criciúma tivesse vencido ontem o CRB, já era um outro tipo de olhar que nós teríamos para o Criciúma. Mas o que está pronunciando? 2 rebaixamentos na Série A com Chapecoense e Avaí e 2 para a Série C, Figueirense e Criciúma. Olha, hoje aqui com a gente também nos estúdios em Florianópolis, ele que é jornalista do Grupo RIC, jornalista do ND, do ND+, já esteve em outras edições aqui do programa. Hoje retorna o Diogo de Souza, o pai do Santiago. Tudo bem, Diogo? Muito boa tarde, Mancha, boa tarde, Fábio, todos os telespectadores. É sempre muito legal aí poder fazer parte do Clube da Bola mais uma vez. Santiago Maldonado, é isso? Santiago Maldonado Rodrigues. É nome de craque, né? Vai vir, 3 anos estará na escolinha. Já completou um mêsinho? Dia 21 ele completa. Legal. Olha, quase lá. Olha só, hoje tem resenha 147, falei ali no início do programa, o Cleiton Ramos, o Anderson Toledo, que é o cinegrafista, eles bateram um papo com o ex-jogador Jacaré e teve um reencontro entre duas feras. Dá só uma olhada. Jacaré. Cleiton, eu fiquei um mês lá e o que eu mais comi era pão, ovo e Coca-Cola. Foi ele que falou coreano do Japão, né? Mas não foi comigo. Ô, Guga, olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem, Guga? Surpresa, hein? Te peguei. Guga, em 97, quando tu ganhou o Roland Garros, tu pedia pra convocar alguém. Quem era? Vendo aqui atrás já, ó. Acabou a surpresa, pô? Acabou a surpresa, cara. Tá fazendo aqui escondido, eu conheço. Tu visse, né, ó. Isso é que é fã. Só lembra aqui, ó. Começaram juntos, Nastel? Foi a mesma época, ele provavelmente 1 ou 2 anos antes. Tá o quê, 45? 8. 48? Cara de jovem, é um garoto ainda. Resenha 147 hoje imperdível, reencontro de Jacaré e Guga. O Cleiton Ramos armou aí, fez uma surpresa pro Guga durante a semana. Guga Kirten levou o Jacaré até a Jurerê, onde estava acontecendo o evento, para os dois baterem um papo. Resenha muito forte. DJ Pepe, eu esqueci, foi da buzina. Bota a buzina aí do Fiat. Boa, tá antenado, DJ Pepe. Vou fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar de Guga e de Resenha 147. Agora vamos começar com futebol. Criciúma se complicou de vez na briga contra o rebaixamento para a Série C. Em casa, no Heriberto Wilson, o Tigre não conseguiu o resultado que precisava diante do CRB. Perdeu por 1-0 e está em uma situação muito delicada. O repórter Renan Maine acompanhou tudo e conta pra gente como é que foi o jogo.
Oi, amigos do clube. Um desastre em Criciúma, derrota para o CRB. O time saiu de campo abatido e com chances reduzidíssimas de se afirmar na Série B para a próxima temporada. Daqui a pouco eu falo sobre a matemática. É preciso dizer que o Tigre começou tentando se impor em casa diante de um bom público, mais de 6 mil pessoas aqui no Heriberto Wilson. E as principais chances no comecinho da primeira etapa foram de Léo Gamalho. 3 vezes ele levou perigo ao gol de Andrei. Uma foi direto para fora, outra o goleiro pegou firme e a última ele espalmou. O CRB também chegou com perigo por 2 vezes em chutes de longa distância. Primeiro com Léo Ceará, depois com Alisson Farias. Em ambas situações, Luiz salvou a pátria. Fora isso, muito pouco. O primeiro tempo teve quase nada de emoção. Na segunda etapa, Liel foi quem levou algum perigo ao gol do CRB, especialmente num chute que ele emendou de primeira e passou pertinho do travessão. Mas numa sequência de jogo que foi pouco empolgante, quem marcou mesmo foi o CRB. Daniel Borges foi até a linha de fundo e cruzou com perfeição para Léo Ceará fazer de cabeça o 8º gol dele pelo Galo nessa Série B. Um banho de água fria no torcedor tricolor. Teve gente que sequer esperou o fim da partida para deixar o estádio. Gente que não viu a pressão do Criciúma no fim do confronto. O Tigre ainda criou algumas chances, mas nada que fosse revertido em gol. E assim, mais uma vez, o Criciúma não consegue fazer valer o fator casa. Hoje o Criciúma tem feito bons jogos. Hoje, de novo, criou, nós estamos em busca de fazer esse gol, sair na frente de novo, e estamos perdendo o jogo em erros nossos mesmo. Não é que só, no caso, o CRB hoje fez o gol lá em Curitiba da mesma forma, então nós estamos pecando, errando. E olha, depois do apito final, cenas lamentáveis no Heriberto Wilson. Infelizmente, um grupo de torcedores mais exaltado com a campanha do Criciúma na Série B ao longo dessa temporada criou uma confusão numa das saídas de emergência, um rebuliço que a polícia militar precisou dispersar, e aí o uso de gás de pimenta e também de balas de borracha. Realmente uma situação muito triste de se reportar numa noite em que o Criciúma saiu derrotado dentro de campo e ainda acumulou mais esse fato bastante depreciável também nas arquibancadas. É ruim, a pressão pega, mas é ruim para o torcedor que vai para casa agora triste, chorando, desesperado, entendeu? Porque veio a campo para ver o time vencer. Não aconteceu, perdeu, pior ainda que perdeu, nem sequer empatou. Então a pressão existe dos dois lados e a mobilização tem que existir da nossa parte. Vamos trabalhar essa semana, como eu conversei, analisar bem o desgaste de alguns jogadores e daqui para frente, se tiver que colocar jogador, mesmo que não esteja assim no seu ideal preparado, mas que esteja sem pressão. O atleta com pressão ele não consegue produzir e isso vai ser analisado essa semana de trabalho. Bem, agora faltam 8 rodadas para o Criciúma na Série B. São 3 jogos no Heriberto Wilson e 5 fora de casa. No Majestoso ainda tem pela frente São Bento, Londrina e Paraná. Longe daqui, compromissos com o Figueirense, clássico dos desesperados no próximo sábado, além de Operário, Sport, Bragantino e Oeste na última rodada. Entende-se que são necessários pelo menos mais 15 pontos para escapar do rebaixamento, ou seja, é preciso vencer 5 dos 8 confrontos restantes. Será que ainda dá? Olha, é difícil, mas eu deixo para os colegas comentarem. E antecipando, sábado que vem, o clássico. Zagueiro Sandro e o atacante André levaram o 3º cartão amarelo, são desfalques, mas isso é assunto para a semana que vem. Um abraço, até mais. Até mais, Renan, obrigado pelas informações. A gente tem algumas imagens desse jogo que a gente acabou de assistir aí no comentário, no boletim, melhor dizendo, do Renan Mainen. Então, Fábio Machado, Diogo, vamos deixar até o Fábio começar. O que acontece com o Criciúma, hein? Estava escapando, estava se desgarrando, voltou para a zona perigosa e, segundo a matemática que o Renan passou, missão é muito complicada, Fábio. Olha, a missão do Criciúma ela é muito complicada porque o Criciúma é o time que tem o pior desempenho fora de casa na Série B. E dos 8 jogos, o Criciúma faz 5 fora de casa, ou seja, o Criciúma vai ter que fazer agora o que não fez ainda no campeonato. É fazer uma pontuação para tirá-lo do rebaixamento, né? Fazer o que não fez ainda, ter um aproveitamento que não teve e ao mesmo tempo se superar buscando um ponto fora de casa. Mancha, eu não quero aqui ser repetitivo novamente, naquela tecla da irregularidade, porque eu estou batendo nisso há 3 anos. Eu quero mudar um pouco o foco hoje. Eu vim pensando agora, me encaminhando aqui para os altos do Morro da Cruz, aqui na sede da RIC, e eu estava pensando nisso. Gilson Kleina não conseguiu dar jeito no time do Criciúma. Depois veio o Vaguinho Dias, que recentemente tinha sido campeão brasileiro com o Brusque, e é um técnico de reconhecida capacidade.
não deu jeito no time do Criciúma. Roberto Cavalo, que tem uma identificação muito forte com a cidade, também não está dando jeito no Criciúma. É aquela história, né? É mais fácil mudar o treinador do que mudar a diretoria, por exemplo, que vem errando há muito tempo. É mais fácil mudar o treinador do que mudar um grupo de jogadores. E agora não dá mais tempo, não tem mais como fazer inscrição. Ou seja, não adianta você tocar o maestro se os músicos são os mesmos. Não adianta você achar que a culpa da música desafinada é o maestro, se os músicos que estão ali regendo a orquestra, eles acabam sendo o mesmo. Então eu parei para pensar nisso. Gilson Kleiner, não deu jeito. Vaguinho, não deu jeito. Roberto Cavalo, não deu jeito. Vai vir o treinador, não vai dar jeito. Há muito tempo que o Criciúma precisa se auto-chacoalhar. E aí eu não sei se é mudança de diretoria, mudança de filosofia, trabalhar mais com a própria comunidade. E outra coisa, eu acho que o torcedor, ele paga o ingresso, ele tem o direito de vibrar no gol, ele tem o direito de berrar, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, menos ato racista, claro que nós já conversamos aqui. E ele tem o direito total de vaiar no final do jogo quando o seu time perde em casa. Agora o torcedor perde a razão quando joga objetos para dentro de campo, faz aquele quebra-quebra. Sabe por quê? Porque o próprio prejudicado é o clube. Quebra uma placa, por exemplo, quebra um banco lá da arquibancada. Quem é que vai pagar? É o time que já tem dificuldade de dinheiro, já tem dificuldade financeira, que ele vai ter que repor aquilo ali. O patrimônio, o campo, o estádio Heriberto Wilson, se o torcedor, isso vale para a Ressacada, vale para o Scarpelli, vale para qualquer campo do Brasil e do mundo, é um patrimônio dele, é a cadeirinha que ele senta. Então ele tem que cuidar sim, ele tem que ir no banheiro, tem que cuidar, porque aquilo ali é onde ele vai o momento de lazer. Então, jogar objeto em campo é ruim, é complicado. Se o juiz coloca na súmula, ele pode colocar. E se um procurador do STJD ver essas imagens aí, ele pode relatar. E aí vai vir multa. Então, eu acho que o Criciúma está precisando aqui agora, eu estou sendo um pouco mais radical, estou indo um pouco mais a fundo, estou esquecendo um pouco aquela da irregularidade, porque eu lembrei da passagem dos três treinadores que não deram jeito. O Criciúma precisa se chacoalhar. E claro que vai ser muito mais difícil ainda tentar o caminho da retomada se for para uma Série C. Aí realmente vai ser complicado. Eu até amplio um pouquinho mais, Fábio, eu sei, eu entendi a placa, a arquibancada, os bens ali do clube, né? Mas deu para ver na imagem o torcedor jogando um copo, um copo, uma garrafa no campo, e um torcedor jogando contra a própria torcida alguma coisa. Exatamente. Uma pedra, uma pilha. Daí ele pega numa criança, pega num idoso. Como é que Meu, faz? por favor. Não, olha só, daí não adianta fazer a campanha, vamos levar a família pro estádio, vamos pegar junto com o Tigre. Daí a criança ganha uma pedrada na cabeça. Não, e mais ou menos ali, já vou passar aqui, mais ou menos naquele setor ali, em 2008 nós tivemos o torcedor, o seu Ivo. Lembra daquela bomba? Que ele acabou perdendo, já falecido, saudoso, quer dizer... Gente, não vamos confundir, porque daqui a pouco o pai que leva um filho naquele jogo, o pai tá ali com o filho, ele vê aquele quebra-quebra... Foi do outro lado. Hã? Foi do outro lado. Foi do Era outro diferente, lado. o estádio era diferente Então naquela tá. época. Eu Mas lembro tudo que eu tava lá. Mas não invalida, né? Não, invalida, eu lembrasse invalida a uma boa observação. história. Aí o que acontece? O pai que leva um filho, ele vê aquela brigaçada toda, se pegar ali os últimos 10 segundos do Renan, fazendo o boletim ali, a gente escuta foguete. Quer dizer, o pai já não leva mais. Eu não vou levar meu filho, não vou levar minha filha. Então, realmente, é uma cultura que tem que terminar, tem que acabar. Vale a vaia? Vale a vaia. Não vale violência. Diogo, na semana que vem vamos ter o clássico. Daí é o encontro catarinense, é Figueirense, é Criciúma. Tudo na competição muda, é um outro jogo. Meio clichê falar isso, já que o Fábio usou essa palavra, vou sair desse clichê. Mas é outro jogo daí. Daí o Tigre vira uma fera, o Figueira vira né? Muda tudo. Verdade, é curioso que os 4 clubes, como deveremos falar aí ao longo do programa, os 4 clubes eles já entram no setor do campeonato em que tu começa a fazer projeção em cima do que tu não fez ao longo de todo o campeonato. Já estamos na reta final e aí o torcedor tem que se abraçar a qualquer outro tipo de mandinga, calculadora. Mística, para os clubes fazerem pontos que, passado 2/3 do campeonato, não foram feitos. Então, é o que falamos, que também é clichê, que é a cartilha do rebaixamento. O Fábio citou os 3 técnicos que o Criciúma teve na Série B, porque começou a temporada com um 4º técnico, que foi o Doriva. Exato. Então, é exatamente a cartilha do rebaixamento. Técnicos sendo demitido em massa, grupo de jogadores sendo dispensado, e aí entra como a cereja do bolo essa situação da torcida que, evidentemente, aí não colabora em nada. Né? Mancha, se me permite, o Alex Apellino, nosso leitor, eu escrevi na coluna, ele teve o trabalho, né, de fazer um levantamento sobre os confrontos diretos que tem os times da Série B. O que é confronto direto? Aqueles times que estão na parte de baixo lutando contra o rebaixamento, quando enfrentam outro time da zona do rebaixamento ou quando enfrentam times que estão brigando pelo acesso.
entendeu? Então são jogos de 6 pontos, aqueles jogos realmente bastante complicados. A situação mais complicada seria a do Londrina, mas o Londrina já venceu o Vitória ontem, ou seja, o Londrina já deu um grande passo. A situação agora mais complicada seria a do Figueirense, porque o Figueirense tem 5 jogos extremamente complicados, ou com a parte de cima ou com a parte de baixo. E por coincidência, são os 5 primeiros jogos agora que o Figueirense tem. Paraná, Criciúma, depois tem o Vitória fora de casa, eu acho que depois recebe o Vila Nova. Ou seja, é como ele falou, vai afunilando, vai ficando mais difícil, os jogos são decisivos, tanto para um lado para o outro lado, pouquíssimos jogos, só lá faltando 4 rodadas, nós vamos ter jogos, por exemplo, Figueirense jogando contra o time da turma do Feliz Natal. O que é a turma do Feliz Natal? Já aquela turma dispensou que, todo mundo, aquela turma que foi. já não cai, aquela turma que não sobe, sabe? Feliz Natal pra ti, vais passar o Natal aonde? Vou passar na casa da mãe, vou viajar, vou ficar por aqui. É aquele time que já não tá no desespero. Vou passar em São Martinho. Vou passar em São Martinho, já não vai para cair ou vai para subir. Então, assim, essa sequência feita pelo Alex, ela é muito interessante porque ela complica ainda mais o lado do Criciúma e complica muito o lado do Figueirense. Estamos falando agora na questão da Série B, já que nós estamos no Criciúma. E não tem jeito. Criciúma, Figueirense, daqui para frente, vão ter que fazer campanha de Bragantino, campanha de acesso. Olha só, o Madeira, que é lá do bairro Vila Nova, em Sara, diz assim, ó, Tigre é Série C. Já tá entregando os pontos aqui o Madeira. Como ele não botou nenhuma risadinha, nenhum emoji, tá falando sério, né? Tá falando Tá sério. falando Aliás, sério eu quero mandar um com- abraço pro Madeira e Sara, né? Eu tenho primos que moram em Sara, torcedores do Criciúma, evidente, que não estão nada contentes, nada felizes com a situação lá do nosso Tigre. Ó, vamos falar então, já que a gente começou com a Série B, vamos falar do outro representante figueirense. Foi até o Paraná, encarou o Londrina, ficou no 0-0, podia até ter saído com uma vitória de lá e foi praticamente o jogo de despedida aí do Márcio Coelho, né? Como técnico interino, estava naquele momento esperando a chegada aí do novo técnico Pintado. Pintado também estava lá, observou todo o jogo, elogiou muito o Márcio Coelho, mas foi um 0-0. O Figueirense conquistou um ponto, traz um ponto para casa ou deixou de trazer 3? Fábio. Primeiro dizer que o Figueirense não fez um bom primeiro tempo, né? O Londrina ele pressionou, a gente tá vendo aí a chute de tudo quanto é lado, teve bola no travessão, né? Do André Moritz. O Londrina criou mais chances. No segundo tempo, não. Aí o Figueirense conseguiu equilibrar um pouco mais a partida, já tinha baixado um pouco o fôlego da equipe do Londrina. Eu não gostei desse ponto e eu explico por quê. Vamos supor, o Figueirense hoje trazer um ponto diante do Paraná hoje, eu acho que é um ponto conquistado, que é um adversário da parte de cima. O Londrina não, o Londrina era um adversário direto. E aí você vai dizer, mas trouxe um ponto. Beleza, só que o Londrina foi ontem e venceu o Vitória fora de casa. Então o Londrina já fez 4 pontos. Fez o ponto do Figueirense, que é isso aí, e já fez mais 3. Então obriga o Figueirense hoje a fazer 3 pontos, para não deixar o próprio Londrina disparar. E o Figueirense, acho que eu não gostei do futebol do Figueirense, o Figueirense não repetiu a mesma atuação que teve, por exemplo, na vitória aqui contra o América. Faltou, como é que a palavra aqui, eu quero usar a palavra, faltou consistência do Figueirense, de mais toque de bola, de mais passagens, né? Viu muito o adversário jogar e o Figueirense não fez uma boa partida. Mas, diante da circunstância, né, conseguiu segurar um adversário aí, não foi um resultado de todo ruim. Agora, eu esperava mais do Figueirense. E outra coisa, né, não pode perder gol como aconteceu aí. Era o jogo para definir. Luiz Fernando, aos 28 minutos do segundo tempo, teve 2 chances claríssimas. Felipe Matheus. Aliás, o Felipe Matheus. O Felipe. Aliás, o mesmo As Felipe duas. Matheus que já tinha perdido um gol parecido com esse lá contra o Oeste, no 0-0, no jogo 11 horas da manhã, que ele, sem goleiro, ele conseguiu perder. Então não dá. Nessas horas decisivas, nessas horas que você precisa do resultado, nessas horas que você precisa ter um rendimento de alto padrão, digamos, de time de acesso, você não pode perder gols. Agora, o primeiro tempo do Figueirense foi bastante preocupante. Ó, o técnico Pintado foi apresentado, né? Foi apresentado no Scarpelli essa semana, ele já foi até Londrina, deu uma olhada nessa partida, mas oficialmente essa semana, após o jogo, ele conversou com a imprensa e tem essa missão difícil, né? Fazer o Alvinegro permanecer na Série B. Cleiton Ramos. 11 anos depois, o técnico Pintado, de 54 anos de idade, está de volta ao estádio Orlando Scarpelli. Em 2008, a missão dele era evitar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Nacional. Não conseguiu naquela oportunidade. Dentro de campo, o time fez a sua parte, mas uma combinação de resultados rebaixou o time para a Série B. Agora, a missão do Pintado é outra, evitar o rebaixamento para a terceira divisão do Campeonato Nacional. Deixar essa torcida, ainda que por algum momento feliz, é algo muito especial. Então, é com esse espírito que eu venho, com essa determinação de poder repetir
né, o que nós fizemos em 2008. Bom, a princípio, o Márcio é um cara muito bem preparado, é um profissional que tem relação direta com o clube, e eu não tenho dúvida que a história dele apenas está iniciando, vai ser uma história vencedora dentro do clube. Não só o Márcio, mas como toda a comissão técnica, como todos os funcionários do Figueirense, suportaram um momento muito difícil, de muita dificuldade. E se nós temos esperança hoje, é porque essas pessoas estão trabalhando aqui. Conversando com o Márcio, eu pude sentir exatamente isso, né, junto com um grupo de atletas que não são apenas atletas, são homens, são profissionais, pais de famílias que têm orgulho e têm a honra de trabalhar, né, de se esforçar, de lutar pelo Figueirense. Então, quanto à minha intervenção no jogo do Londrina, foi mínima possível, apenas muito mais para conhecer e entender. Eu venho para acrescentar algo ao trabalho do Márcio, que já é muito bom, que nos deixa aí bem encaminhado, mas dizem os sábios que a gente não deve desprezar a experiência, né? E experiência eu tenho um pouco. Legal, o Pintado foi esperto, foi sagaz, ele sabe. Pô, o Márcio tá lá, sem trocadilho, tava no olho do furacão. Vou chegar na dele, vou colar, vou conversar para pegar alguma informação que com certeza pode ser útil na sequência do trabalho. Porque tem técnico que chega, né, Fábio? Ah, não, eu cheguei, eu sou o Bambambam, eu já dirigia 50 anos atrás aquele outro time, tal, então eu não preciso de ninguém me ajudando que eu sei fazer. O Pintado foi legal, gostei da atitude dele. Eu até comentei assim, eu chamei até o Pintado de político, né? Foi, claro, no fez sentido bom, no sentido ruim de político. Político no seguinte sentido, o que ele fez? Chegou elogiando o Márcio. Não vamos criar atrito, eu preciso dele, é ele que vai me passar as informações. E ele disse, eu conversei bastante com ele, elogiou a torcida, né? Elogiou a torcida, claro, a torcida do Figueirense sempre marcando presença. Ou seja, ele passou aquele recado, não vim aqui para atrapalhar. Se eu puder colaborar de algum jeito com o Figueirense, eu vou colaborar. Até porque ele não vai colocar digital, não esperem que o Pintado não vai colocar digital, porque o grupo já está fechado, né? Tem os desfalques, tem jogadores que já estão fora, quer dizer, não dá para trazer, porque senão ele traria 1 ou 2 jogadores. Eu só quero lembrar rapidamente a chegada do Pintado, porque que o torcedor ele é muito ligado a 2008. Porque em 2008, o Figueirense estava praticamente rebaixado. E aí o Pintado chegou no Figueirense. Tinha 3 jogos para fazer 3 milagres. Tinha que vencer o Náutico, e venceu por 4-3 no estádio Orlando Scarpelli. Aí depois tinha que vencer o Botafogo fora de casa. Venceu o Botafogo fora de casa. Tinha que vencer o Internacional de Porto Alegre, no estádio Orlando Scarpelli. Venceu por 3-1, só que caiu. Mesmo assim caiu, porque dependia de outro resultado. Porque o Náutico empatou com o Santos em 0-0. Se o Santos tivesse vencido aquele jogo, o Figueirense teria ficado. Lembrei. Então, assim, fica essa expectativa do bom trabalho que ele fez. Claro que depois ele permaneceu no estadual, aí já não foi tão bem assim, foi demitido uma derrota de 4-2 para o Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Mas é um treinador, assim, ó, eu vou falar aqui como eu sempre fui sincero. Eu não esperava, não estava no meu mapa o treinador Pintado. Não estava na tua lista? Não estava na minha lista. Não vou fazer número aqui, lista de 50, de 30, porque alguém pode dizer que eu vou exagerar. Mas é um nome que eu jamais tinha pensado, até por questão de perfil. Muito bem, foi contratado Pintado? Foi contratado Pintado. Então agora ele vai realizar o trabalho, beleza? Conversei com pessoas ligadas ao Figueirense, aquele quero, dar belos rasantes lá no gramado do estádio Orlando Scarpelli, me disse o seguinte, olha, ele foi muito bem recepcionado internamente, houve uma pesquisa muito forte, o Muricy falou bem dele, o Tele Santana falou bem dele, o próprio Fernandes, como diretor de esporte do Figueirense, aceitou bem o nome do Pintado. Eu acho que inclusive o próprio Márcio. Então, desejar para ele boa sorte. Já tem uma parada muito difícil, daqui a pouco a gente comenta contra o Paraná. Não tô brincando, o Tele falou antigamente bem dele. Eu falei Tele? Falou. Então, Marco Aurélio. Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio e Muricy. Não, podia ter falado antigamente, né? Não, mas se o Tele tivesse vivo, falaria bem dele, porque ele foi atleta do Tele, campeão mundial pelo São Paulo, e depois começou a trabalhar como treinador com o Tele. O Sandro Cardoso, do bairro Cobrasol, em São José, coloca aqui, já dá uma pegadinha no pé, ó. Mancha, o Figueira não vai cair, não. Vamos estar de braços abertos esperando nossos amigos do sul da ilha, diz o Sandro Cardoso, do Cobrasol, fazendo uma brincadeira, dizendo que o Avaí vai cair para B e o Figueirense ficaria na B para esperar o Leão de braços abertos. E na tua lista, Diogo, o Pintado aparecia? De maneira nenhuma. Inclusive, eu pensei que, entendi pela resposta que o grupo deu e em função também da primeira vitória conquistada no último sábado, eu acreditei que o Márcio Coelho
poderia ser efetivado e poderia permanecer aí até o final do ano. Mas eu acredito que, até conversando, apurando lá junto ao pessoal do Figueirense, ficou muito claro que o Pintado chegou com a chancela dos jogadores. As pessoas que estão mandando ali no vestiário do Figueirense, com certeza foram consultadas até o anúncio do Pintado, e o Pintado, como bem descreveu o Fábio aí, de maneira política ali, chegou para... Até porque não há tempo hábil, né? Os jogos terça e sábado não tem nem como tu fazer um grande acréscimo. Mas só queria dar um destaque sobre essa chegada do Pintado, que o ND, parceria junto com o colega Diogo Massaneiro, nós fizemos um material de um levantamento do número de treinadores do Figueirense desde a chegada do Pintado em 2008, saída em 2009. De lá para cá foram 29 trocas do Figueirense, e o que isso aí é um número que de alguma forma não explica, mas ele ilustra de alguma forma o que aconteceu com o Figueirense ao longo desses anos, mas que tenha sorte e que consiga tirar o Figueirense dessa situação, né? Ó, daqui a pouco a gente volta a falar de Série B, o programa é dinâmico, vão girando os assuntos. A gente lê uma mensagem, tá falando do Figueira, mas acaba lendo uma mensagem do Tigre ou do Avaí, é porque se você não ler na hora que chega, ela passa para trás e a gente acaba não encontrando mais a mensagem aqui no WhatsApp. Hora então de fazer a conexão com o nosso lobo alfa Sérgio Badá. O torcedor da Chape ficou mordido mais uma vez com a arbitragem, que novamente exagerou na expulsão de um atleta da Chape, deu muito tempo nos acréscimos da partida contra o Palmeiras. É isso mesmo, Badá, chega mais, boa tarde. Olá, meu amigo Marcelo Mancha, um grande abraço a você, a todos ligados no Clube da Bola deste sábado. E mais uma semana que viemos aqui para falar da situação difícil dos clubes de Santa Catarina na Série A e também na Série B. É aquilo que eu tenho dito já há algumas semanas. Passa uma semana, passa outra, entra um mês, entra outro, vem um Clube da Bola, vem o Clube da Bola seguinte, não conseguimos sair da situação difícil que se encontra na Série B. Figueirense e Criciúma empataram, continuam na zona de rebaixamento em situação muito complicada, especialmente o seu Figueirense. Na Série A não é diferente, novamente 2 jogos no meio de semana, nenhuma vitória, nem de Avaí, nem de Chapecoense. Os dois virtualmente rebaixados para a Série B, mais especificamente no caso da Chapecoense, com 99% de chance de rebaixamento, então a situação realmente praticamente irreversível. No meio de semana, a Chapecoense esteve lá em São Paulo, enfrentando a equipe do Palmeiras, perdeu pelo placar de 1-0 num jogo muito polêmico, de muita reclamação com a arbitragem, porque a Chapecoense teve injustamente, equivocadamente, o zagueiro Gum expulso aos 22 minutos do segundo tempo. A maioria, inclusive os analistas de arbitragem, ex-árbitros que avaliaram a expulsão, entenderam que foi uma expulsão injusta, exagerada, por parte do jovem árbitro lá do Rio Grande do Sul. Se jogar contra o Palmeiras 11 contra 11 já estava difícil, imagine com 1 a menos. A Chapecoense não suportou a pressão, o Palmeiras foi para cima, os últimos minutos foi um massacre do Palmeiras para cima da Chapecoense, poderia ter vencido até com extrema facilidade, poderia até ter goleado, tamanha as chances de gol que o Palmeiras construiu no final da partida, mas só foi fazer 1-0 aos 54 minutos do segundo tempo. 9 minutos de desconto deu o árbitro da partida, que também foi muito contestado. Até porque no único lance que ele deveria ter ido consultar o VAR, ele não foi, que foi na expulsão do Gum. Foi orientado pelo analista do VAR, que era o Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. O árbitro de campo também era gaúcho. Mas o Jean-Pierre, olha, eu não sei o que é que esse rapaz tem contra a Chapecoense, mas quando ele está envolvido em arbitragem, a Chapecoense sempre sai prejudicada. E aí os caras deram 9 minutos de desconto e aos 54 o Palmeiras venceu por 1-0, Palmeiras muito superior, não precisaria de ajuda de arbitragem para ganhar de Chapecoense, poderia ter goleado, mas o fato é que houve uma expulsão injusta e não é o Badá Chorão que está falando, os analistas de arbitragem é que disseram de que realmente a expulsão foi exagerada, que um cartão amarelo por Gum estaria de bom tamanho. E 9 minutos de desconto foi um exagero. Então, quando a fase é ruim, nada ajuda. A Chapecoense perdeu um gol feito na cara do goleiro através do Renato. Faz o gol, meu filho. Renato querido, faz o gol. Fazendo o gol poderia mudar a história do jogo. Chegou cara a cara num contra-ataque, chutou em cima do goleiro Everton e o castigo veio depois com o gol do Palmeiras e assim mais uma derrota da Chapecoense, nenhuma surpresa, nada de anormal perder para o Palmeiras lá, mas poderia ter trazido no mínimo um ponto, quem sabe até algo mais, porque o Palmeiras em alguns momentos ficou nervoso em campo, precipitado, ansioso, e a Chapecoense, o João Ricardo está fazendo uma boa atuação, se segurou bem.
até que num chute o João Ricardo bateu roupa e aí o Felipe Melo aproveitou e acabou fazendo 1-0, mas aos 54 minutos virou meme na internet, tipo assim, o jogo vai até a hora que o Palmeiras fazer o gol. Fez o gol, terminou o jogo e a Chapecoense amargando mais uma derrota. Então são 11 partidas sem saber o que é uma vitória. Última vitória, 15 de agosto, aqui em Chapecó, contra o Avaí pelo placar de 1-0. De lá para cá, 11 jogos, 8 derrotas e 3 empates. Esta é a realidade, a situação da Chapecoense numa condição muito difícil, praticamente impossível, com 99% de chances de rebaixamento. Então, vamos em frente, tem que continuar aí cumprindo a tabela do Campeonato Brasileiro para sair desta situação. E amanhã tem o Goiás aqui em Chapecó, às 7 da noite. Daqui a pouquinho eu falo a respeito deste jogo. Legal, Badá. Daqui a pouco o Badá volta para falar do jogo contra o Goiás, Chape e Goiás. Fábio Machado, Diogo, uma pergunta bem rápida, porque eu sei que o Fábio gosta desse assunto. O VAR, que era para ser aquele auxílio meio discreto, meio passar assim, colaborando, desapercebido do resto, não tem ganhado muito destaque? Não está ganhando muito destaque? Tem, e por vaidade. E por vaidade de quem opera o VAR, infelizmente. O VAR, na verdade, ele está ali para auxiliar. Né? Ele é um assistente de vídeo. Ele acaba interferindo muito mais, ou seja, e aí ele transfere o erro do apito, o erro do juiz, está transferindo para o erro digital. O mesmo juiz que errou numa rodada anterior, errou em campo, errou ali fazendo uma bobagem, dentro do VAR ele passa a fazer a bobagem agora no VAR, é a bobagem digital. Então assim, o futebol brasileiro, ele avacalhou com o VAR, a verdade é essa, vou usar essa palavra. O futebol brasileiro estragou o VAR. Ele avarcalhou? Ele avarcalhou. É interferência indevida, o pessoal ali que trabalha com o VAR querendo aparecer mais do que o árbitro, né? E aí é complicado, é muito complicado isso que a gente está vendo. Resumindo, o VAR expôs publicamente o quanto são ruins os nossos árbitros de maneira geral. Aconteceu uma situação seguinte, esse dia eu estava conversando, a gente conversa muito sobre futebol com os amigos, com os colegas, né? Porque alguém me falou assim, eu duvido que o cara não tem uma telinha de televisão lá na cabine. Eu acho que não pode, né? Assistindo uma TV a cabo, alguém que está transmitindo o jogo, eu acho que não pode. E o celular? Será que eu sou um árbitro que vou cuidar do VAR? Tem 5, 6 ali, né? A gente vê aquela imagem, tem 5, 6. Tem 5, 6 eu posso levar meu celular? Porque alguém pode passar alguma coisa, né? Claro, com certeza que passa. Tá passando aqui que não foi pênalti. Com certeza. Que foi pênalti. E com certeza eu posso, será, Fábio? Acho que não, né? Vamos descobrir se posso Não levar. pode, mas já aconteceu e várias vezes antes do VAR, e a gente sabe que houve interferência indevida, sim, da TV, tanto que as TVs que passam os jogos demoravam mais, passaram a demorar a repetir o lance. Sabe aquele lance muito complicado? Ela demorava mais porque sabia que alguém, em algum lugar vendo, com o celular, ia ver o lance e ia ajudar. Então, assim, é muito complicado. Eu vou repetir. O VAR hoje, o que ele fez? Ele apenas expôs o quanto é ruim a nossa arbitragem. Não estou nem falando ruim tecnicamente. O ruim que eu digo mesmo é de querer se aparecer, sabe? De vaidade, de querer interferir. Eu acho que isso aí foi pênalti. Pô, deixa o árbitro apitar se foi pênalti ou não. Quer dizer, tá tirando a graça do futebol, sim. E demora muito, né? E outra coisa, demora muito. E só para fechar, Mancha, desculpa. A camisa pesa. Para a arbitragem, pesa. Tem pesado pro VAR também. Não estou aqui justificando nenhuma derrota de time catarinense, não. Eu sou o maior crítico aqui de Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense. Quem acompanha o meu trabalho sabe. Quando o time é ruim e pronto. Eu digo na lata, na tampa. Agora, que a camisa do VAR pesa? Pesa e muito. Num comentário rápido de Fábio Machado. Rapidinho, assim. Um comentário rápido, 10 minutos. E o pai do Santiago, e o VAR? Eu acho que é uma ferramenta que veio para nos auxiliar e o primeiro grande erro do VAR foi nos ter vendido que a ideia seria erro zero. Nos venderam a ilusão de que o VAR viria para resolver os nossos problemas. É fake news. Isso, acho que até por uma inocência ou por um desconhecimento, todo mundo acreditou e foi mostrado para nós que não. O VAR, eu acho que não pode sair, não pode deixar de ser uma realidade. Acho que ele veio para ficar, só que é uma série de movimentos que devem ser feitos para que essa ferramenta seja usada da melhor maneira. Isso inclui o protocolo, a demora, o quanto aquele rapazinho ali que sempre antes dos jogos ele é filmado, e eu acho que isso pesa. Vai muito dessa ideia aí de também. Que é uma... vaidade. Aquela imagem inicial que a TV mostra ali, o árbitro posicionado, aquilo ali pesa, e acho que essa autonomia dele precisa ser cortada. E eu acho que o grande exemplo foi aquele jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, que o VAR anulou um pênalti.
um pênalti legítimo, marcado pela arbitragem, e ele chamou para dizer que não era. Então, acho que aí ficou um erro crasso que... Quer dizer, ele quis auxiliar o árbitro e ele acabou estragando. Ele acabou atrapalhando. Então, assim, ó, o erro que era de latinha, que era de apito, hoje passou a ser um erro digital, um erro de tecla. E é muito complicado. Olha, a gente muda de novo o assunto. Copa Santa Catarina, Juca Miguel já está posicionado, fez uma gravação, até uma gravação no selfie, no celular, para trazer as informações pra gente, porque vai ter clássico aí no futebol do norte do estado, na Copa Santa Catarina. É isso mesmo, Juca Miguel? Uma excelente tarde para você, Mancha, para os amigos ligados no Clube da Bola. Hoje, como bem gosta Fábio Machado, tem clássico aqui em Joinville, Jack e Fluminense na Arena. O Jack que depois do empate contra o Marcílio, hein, jogo na mão, 1-0, com jogador a mais, dominando a partida, mas não conseguiu segurar o ímpeto do Marinheiro no segundo tempo. O Joinville ficou com um atleta a menos e acabou cedendo um empate para a equipe de Itajaí. O Marcílio que já está classificado à próxima fase, e o Jack se complicou porque o Fluminense fez 6-0 no Almirante Barroso, e o Almirante Barroso que depois que anunciou a desistência de disputar o estadual do ano que vem, até porque não vai ter campo para jogar, o Camilo Mussi não tem a menor condição de receber uma partida de estadual, já não tem condição nem de receber a Copa Santa Catarina, e com isso o Juventus aqui do norte do estado é quem vai jogar a primeira divisão. Bacana aqui pro norte que teremos 2 representantes. O Fluminense aí que entra nesta briga de fato aí pela 4ª vaga junto com o Brusque, Mancha. Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais, né, Fábio Machado, desse clássico. Joinville e Fluminense hoje na Arena. Valeu, Juca. Olha o Fluminense, o time do Fábio aí, do Juca, colocou 6 no Barroso. O Juca sabe. Barroso que vinha animado. O Juca sabe que eu torço pro Fluminense lá em Joinville, né? Então nós vamos ganhar esse clássico aí, vamos partir para cima. Brincadeira, que seja um bom jogo, né? Realmente aí agora o Fluminense surpreendendo, né? Uma campanha realmente muito surpreendente aí na série, na Copa Santa Catarina, bem diferente do Joinville. E eu não vou nem dizer que o Joinville está decepcionando, que é a realidade do Joinville. Agora poderia fazer um pouquinho mais. O Barroso, depois dessa desistência, eu acho que deu uma desanimada. O Barroso desanimou, sim. Parece assim que tirou um pouco o time de campo aí. Literalmente, né? Vai tirar o time de campo. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Tem Avaí, Chapecoense, mais Figueirense. Vamos falar também da Copa Santa Catarina com Fábio Machado, Diogo de Souza, pai do Santiago, está aqui nos estúdios também. É rapidinho, não sai daí não.